Então, a gente viu nas outras duas aulas, vou fazer um resuminho para quem até não estava aqui, que a Umbanda é uma religião de matriz brasileira, ela não é uma religião de matriz africana, como muitas pessoas confundem. Matriz significa origem, né? Ela tem origem brasileira, ela foi fundada pelo médium Zélio Fernandinho de Moraes, junto com o caboclo dele, caboclo das 7 Encruzilhadas. O caboclo chegou, fez uma manifestação no dia 15 de novembro de 1908, anunciou o surgimento da nova religião e que a primeira reunião se daria no dia seguinte, dia 16 de novembro. E ali, toda a ritualística da religião começou a ser montada, né? O caboclo trouxe alguns elementos, o pai Antônio Preto Velho também, inclusive o uso do tabaco na Umbanda. Pai Antônio traz, já pede o cachimbo, logo ali no dia 16 de novembro. Não é uma exclusividade da Umbanda a utilização de ervas. Muitas religiões antes, como o xamanismo, por exemplo, usa o tabaco como uma erva de poder. Eu acho que o xamanismo é a religião viva hoje, mais antiga que existe, e eles utilizam desde que eles começaram até hoje a erva de poder do tabaco, além de outras ervas, todas as ervas. Outras religiões também usam, né? Muitas religiões fazem a defumação, né? Às vezes eu ia na desatadura dos nós e lá eles usavam um turíbulo lindo e faziam uma defumação linda, mas na Umbanda não pode. Isso é coisa de espírito atrasado, mas lá na religião católica, padre balança o turíbulo e é lindo de ver também. Então, a gente tem que observar com os olhos sem preconceito. Nenhuma religião, cada uma tem o seu elemento, né? Mas voltando à Umbanda, então ela surgiu lá, e aí toda a ritualística dela se estruturou. O que faz da Umbanda uma religião não é ter um livro sagrado, aliás, nenhuma religião. O que faz é um grupo de pessoas que formam uma comunidade, que comungam a mesma fé, dando um sentido para a vida e tem uma ritualística própria. E a Umbanda é uma religião extremamente ritualística. E é muito bonito de ver todos os rituais. Então, a gente viu esse surgimento da Umbanda. Ela tem uma influência afro, porque a gente cultuou orixás. Diferente da maneira que o candomblé ou os candomblés cultuou, sim. A manifestação, a incorporação, o culto aos orixás, a forma da gente ver os orixás é diferente, mas veio sim. A Yansan que a gente cultua é a mesma Yansan, a gente tem um olhar diferente, mas é a mesma Yansan. Então há um culto, né, da religião pelos orixás. Então a Umbanda possui uma influência africana, possui uma influência espírita, uma influência xamânica, até uma influência oriental, hinduísta, a gente tem um pouquinho dos símbolos aí, mas ela é uma religião com fundamento e doutrina teológica própria. Então eu costumo dizer assim, que a Umbanda ela está aberta a tudo, ela não é fechada, porque ela vai ao encontro da mudança social o tempo todo, para abraçar o maior número de pessoas. Então, sim, o santo católico é importante para que alguém compreenda quem é aquele orixá. Ele pode estar no altar. Se não for importante, se for uma pedra, pode estar no altar. Então, ela é uma religião muito simples e que se abre a todas as pessoas. Mas ela tem doutrina própria, né? Teologia própria, tem fundamento, tudo tem porquê e permite essas influências. Então, o candomblé ou os candomblés é uma religião de matriz africana. A Umbanda é uma religião de matriz brasileira com influência afro. Tá bom? A gente falou disso, daí a gente explicou Deus, né? Conceituar Deus é difícil, quem que consegue explicar? Quando a gente conceitua Deus, a gente fecha ele, deixa ele pequenininho. Mas a gente precisa pensar Deus, né? A gente precisa encontrar algumas formas da gente se relacionar. E às vezes, tentando identificar as energias divinas, a gente consegue melhor se relacionar com Deus. Então a gente falou que a gente já teve um relacionamento muito infantil com Deus,
e que a gente está caminhando para um relacionamento maduro, né, mais próximo. A gente falou, né, que esse Deus vingativo não precisa mais existir dentro da cultura que a gente vive, que a gente pode se relacionar com Deus como pai e mãe, né, o Deus e a deusa. Aí a gente tem ele na nossa totalidade. E a gente viu que os orixás são manifestações divinas. Então, eles não foram espíritos que foram criados, simples, ignorantes, e foram evoluindo, chegaram a uma qualidade, né, tão hiperconsciência e se tornaram um orixá. Não. Eles são como braços de Deus, extensão de Deus, né? E aí a gente também viu a respeito dos tronos, né? Lembra que eu falei com vocês? Então, a gente tem, quando Deus se manifesta, ele tem os seus mistérios. Os seus mistérios a gente vê como qualidade, sinônimo de qualidade. Então, tem 7 principais qualidades, mistérios ou vibrações de Deus que formam esses tronos. Cada trono ele é polarizado, positivo e negativo. Cada trono também ele é dual, feminino e masculino, na sua essência, né? A essência masculina e a essência feminina, energia. Então, de 7 a gente desdobra em 14 e dentro deles a gente põe 14 orixás. Existem só 14 orixás? Não, existem uma infinidade de orixás. Mas a gente trabalha com esses 14. E depois a gente enquadra os outros nessas mesmas 7 vibrações de Deus que se duplicam, né? Hoje a gente vai falar de Ossain, ou Ossan e Ibex, e vai ver onde eles são colocados também nesses tronos. Então, por exemplo, no trono feminino do amor, a gente tem Oxum. Mas ali também tem as divindades que se manifestam e se repetem nas diferentes culturas, que não são a mesma coisa, mas que têm a mesma energia. Então, a gente tem Afrodite, a gente tem Vênus, né? Tem todas as deusas aí ligadas ao amor. E elas estão nesse trono feminino do amor. Elas possuem essa mesma vibração do amor, né? As santas católicas, as Marias, elas possuem essa mesma vibração. Então, a Santa Católica é a mesma coisa que Oxum? Não é a mesma coisa, a gente já falou sobre isso. Ela é uma faceta de Oxum, porque ela tem uma vibração da qualidade do amor, do trono feminino do amor. E aí a gente falou um pouquinho do trono das 7 encruzilhadas, que é o trono é o trono planetário, né? Ele dá sustentação a tudo que nós temos aqui no nosso planeta e nesse entorno. Sustentação física e sustentação energética. Bom, fazendo esse apanhado, a gente vai ver como tudo isso se construiu. Como que Deus criou tudo isso. Então, o Rubens também psicografou através do Pai Benedito, como eu disse para vocês, e do livro Mestre Seymour, a Gênese Divina. E é muito bonito da gente perceber como tudo vai ocorrendo, como Deus vai criando e cria o tempo todo. Eles trazem para a gente a informação de uma imanência divina. Quando a gente fala fisicamente dos átomos, da vibração, molécula, substância, matéria densa, né? A gente percebe que tudo se liga com uma coerência, né? Os físicos dizem que tem uma energia que sustenta tudo isso, e eles buscam qual é essa energia, mas eles ainda não encontraram uma resposta. Eles não encontraram um nome, não conseguiram provar em laboratório, mas eles sabem que tem. Agora tem a teoria das cordas, que algumas pessoas falam que essa teoria que dá sustentação a todos os planos paralelos. Eu não vou me aprofundar nisso, porque eu não sou física, e conheço bem pouquinho, tá bom, pessoal? Mas só para a gente fazer um paralelo. Então, o Rubens traz para a gente esse nome, imanência divina,
que é a energia, o magnetismo de Deus, que tudo sustenta e tudo cria de forma coesa, ordenada e útil. Não existe nada na natureza que é inútil. Por quê? Porque existem, dentro dessa imanência divina, 3 fatores: agregador, ordenador e transmutador, transformador, que gera todas as coisas. Então, a energia agregadora, o próprio nome já fala, né? Agregar. Então, as coisas vão se juntando, vão se agregando para formar alguma coisa. Então, vamos pegar um exemplo simples: água, H2O. Então, não tem ali 2 elementos que vão se juntando e formam uma substância útil. Então, essa é a energia agregadora. Para que não forme nada que não tenha utilidade, existe a energia ordenadora que vem e vai transformando tudo em útil, vai ordenando o caos. E para que haja muitas substâncias, fórmulas, existe essa energia transformadora, transmutadora, que vai propiciando a formação e até a mudança de um estado para o outro. Daí a gente pega esses nomes e a gente encontra quem aí? Energia agregadora. É um fator que está em Oxum, que é o amor. Então, em tudo existe o amor de Deus. Em tudo existe Oxum, como vocês quiserem colocar. O que é a energia ordenadora? Ordem, Ogum, trono masculino da lei. Em tudo existe Ogum, ele que ordena tudo isso. E a energia transformadora, que é o valor e a passagem de um estado para outro. Então, basicamente, essas 3 energias estão presentes, essas 3 estão presentes em toda a criação, em todos os universos, multiversos, planetas. Porque nada é inútil, nada é à toa, nada existe por si só. Existe interdependência em tudo. Então, nós somos seres que vivemos em sociedade. Não vivemos só. E assim todas as coisas. Existe uma interdependência em tudo. O planeta é um organismo vivo e nós estamos todos interrelacionados. A evolução é conjunta, né? A gente tem ouvido isso já faz um tempinho. Quem tem vindo, Então, isso é a imanência divina, sustenta toda a criação e dá forma a toda a criação. Né? Então, todas as moléculas, todos os átomos que vão se juntando para criar algo, tem agregadora, ordenadora, ordenou, saiu do caos, criou algo útil e daí pode transformar. E assim vai, todas as coisas. Também nessa criação divina, a gente tem os fatores divinos. O que são esses fatores? São energias vivas que vêm de Deus, que são verdadeiros códigos genéticos e vão transmitindo qualidade a tudo que existe na natureza. Então, uma pessoa tem a sua natureza definida por esses fatores de Deus. Vocês vão entender por que isso daqui é importante para a gente entender o orixá ancestral. Tá bom? Então, tudo na natureza, todos nós temos um fator de Deus. Então, disse que quando você pega uma ametista e corta ela, dependendo da forma perfeita do corte, você vê uma estrela de 6 pontas nela. A estrela de 6 pontas é o símbolo, é a estrela da vida, do trono masculino da justiça, Xangô. Apesar dela ser uma pedra também de Nanã, em virtude da cor dela e todos os estudos aí que se faz, mas não é assim tão. Mas enfim, já tem o fator de Deus ali mostrando a essência dela. E tudo é assim na natureza. Quando a gente pega
carambola, como chama aquela frutinha? A gente corta e sai a estrelinha certinho, uma estrela de 5 pontas. A estrela da vida de 5 pontas é a estrela de Oxalá. Então, tudo na natureza tem um fator divino. Tem uma característica, está no código genético nosso. Todos nós também temos. Tá bom? E as ondas fatorais? As ondas, elas são as energias que transportam essas qualidades divinas, esses fatores. Então, vocês já vão entender daqui a pouco por que a gente está falando também das ondas fatorais. Tá? Bom, aí a gente vai lá em Deus. E a gente tem o primeiro plano, que se chama... Quem quiser tirar foto pode tirar, tá bom, pessoal? O primeiro plano, que é o plano fatoral. Então, Deus está aqui. Eu fiz um desenho bonito para colocar para vocês. Lá está Deus, criando. Então, a gente pipoca como pequenas energias ali dentro de Deus. Tirem a foto, copiem, depois eu tiro o desenho. Bom, a gente está ali nesse caldeirão, né? A gente está em Deus. E Deus vai nos criar. Como que isso acontece, essa criação? Deus, ele cria o tempo todo. E aí ele cria como chispas, centelhas divinas. E a hora que ele cria a gente, e a gente está ali dentro de Deus, o primeiro plano fatoral vai se conectar com essa centelha divina, vem uma onda fatoral, transformando a qualidade de Deus e nos fatora e nos puxa para o plano fatoral. Então, eu sou energia pura, todos nós aqui éramos energias puras, dentro de Deus. E aí, Deus nos cria e nos externa no seu útero, nesse útero divino, e é uma energia, uma onda fatoral, vem e nos fatora e nos puxa para o primeiro plano. Esse primeiro plano, imaginem como um grande útero, e ali nesse grande útero a gente começa a se formar. Então a gente vai começar a ter o formato de uma estrela da vida. Vocês estão com a folhinha, não estão? Das estrelas? Podem pegar. Nesse momento, olha que bonito, é nesse momento que a gente vai ver a nossa qualidade, a nossa natureza masculina ou feminina. Não estou falando da parte biológica sexual, tá? Estou falando de natureza íntima, masculina ou feminina. Então, se um orixá masculino, a onda dele veio, te fatorou e te arrastou para começar a construir a estrela dele em torno da centelha divina, você vai ter uma natureza masculina. Vamos supor, Ogum veio, tinha lá uma chispinha piscando, Ogum veio, o fator, né? A onda fatoral de Ogum veio, conecta com aquela chispa, com aquela centelha divina, atrai ela para o primeiro plano, dentro desse grande útero divino, e começa a formar a estrela da vida de Ogum. Podem olhar como a estrela da vida de Ogum aí, uma estrela de 5 pontas raiada, vermelha ou azul. E aí começa a formar essa estrela dentro desse grande útero. Se a essência, a natureza divina daquela centelha que foi acabado de criar for feminina ou mais feminina, então ela vai atrair uma onda fatoral feminina. Vamos supor Oxum. E a onda fatoral do amor de Oxum vem e fatora aquela centelha divina e arrasta ela para o primeiro plano fatoral.
E ali ela vai ficar sendo gestada. Então os orixás não criam a gente, quem cria a gente é Deus. Igual nós. Eu estou grávida. Eu criei o espírito dos meus filhos? Não, eu estou criando a parte material que vai dar sustentação para aquela vida que é a mesma coisa. Então vocês imaginem no primeiro plano, esse grande útero, e ali a gente fica dentro dessas estrelas, pulsando o tempo todo, pulsando, crescendo. A estrela vai se formando. Sempre um par, sempre. A gente pode ter uma fatoração pura, quando, por exemplo, vem Ogum e te fatora junto com o Yansan. É o mesmo trono te fatorando. Então, se o ser vai ser de natureza masculina, Ogum vai fatorar e vai ser o dominante. E Yansan vai fatorar e vai ser a recessiva, chakra básico, orixá recessivo. E chakra coronário, orixá dominante, Ori. Aqui é que fica o orixá ancestral. Então, o orixá fatoral, vocês também têm o orixá ancestral, é a mesma coisa. Orixá fatoral é igual ao orixá ancestral. Então, esse primeiro casal, lembra que a gente falou que é tudo pai e mãe, sempre duplos, porque é energia complementar. Esse pai e essa mãe vêm, pegam essa centelha divina e vão gestar essa centelha divina. Se o ser tiver natureza feminina, então o orixá fatoral, mesma coisa que ancestral, ele é o orixá dominante e ele está aqui na coroa. Então, se eu for Oxum, ela vai estar brilhando aqui. E pode ser mista. Então, eu posso ter Oxum aqui e Oxalá no recessivo, que está no meu chakra básico. Então, se for misto, ou mesmo que for pura, qual é a estrela que vai se formar? É a estrela do dominante. Então, vou pegar um desenho super lindo que eu fiz aqui para vocês, e a gente já volta. Então, olha só, Deus, somos centelhas divinas, Ele nos criou. A onda fatoral veio, uma onda fatoral de Ogum veio, dá essa natureza masculina, porque é o orixá dominante, leva para o plano fatoral, esse cordão fica ligado e começa a gestar essa estrela. E essa estrela fica no nosso gravado, nessa centelha divina. Tá? Aqui começa a formação. Aqui nós ainda não somos um espírito, a gente chama centelha divina. Tá bom? Aqui tem 7 dimensões, né? Lembrando que a gente tem os 7 tronos. E aí vai formando. Se o seu orixá dominante, por exemplo, for Oxóssi, então vai ser a estrela da vida de Oxóssi. E o recessivo pode ser qualquer um deles. Mas o que vai formar é a estrela do dominante. E isso dá as características íntimas nossas. Como que eu sei meu orixá ancestral? O dominante é mais fácil da gente perceber do que o recessivo. O recessivo é super difícil. Como que a gente percebe quem é o orixá ancestral nosso? Com muito autoconhecimento. Porque é a nossa essência. É aquilo que está guardado no nosso íntimo. Aquilo que está mais lá dentro, que só você conhece você. Por exemplo, eu posso ser uma filha de Yansan na vida, uma mulher guerreira, tudo aquilo que vocês conhecem de Yansan, né? Aquele vendaval, direcionadora, que vai sempre adiante, que não recua, mas na minha intimidade, eu posso ser doce como uma Oxum. Então, a Oxum, que é essa doçura aí, é o orixá ancestral, que é a nossa essência. E a Yansan, que é aquilo que todo mundo vê, que vai para frente, que mostra para o mundo, é o orixá de frente, mas a gente vai explicar isso com bastante tempo. Só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando dos planos da vida. Daí a gente está aqui nesse plano fatoral, sendo gestado.
Quando a gente está sendo gestado, já forma o eixo. Nós somos seres céticos, não é? Não temos os 7 principais chakras, então já forma o eixo dos chakras. O coronário aberto sobre acima, o básico aberto sobre baixo, os demais frente e trás, como se fossem chakras duplos. Esse eixo já fica totalmente formado, é aqui, nesse plano, quando a gente é estrelinha. Então a gente já foi, todo mundo foi uma estrelinha, piscando no útero divino. E aí a gente vai para o segundo plano, né? Do plano fatoral a gente passa para o plano essencial. Tá? Aqui nesse plano é bonitinho, porque a gente começa, além de a gente estar ali estrelinha, olha, a onda fatoral vai nos levar para esse plano. A gente é atraído para o plano essencial. Ali a gente vai se alimentando de essência. Aqui a gente está se alimentando diretamente de energia pura. Aí a gente começa a se alimentar de essências e essa estrela vai criando em volta dela uma forma ovalada, como se fosse um ovoide. E depois que cria esse ovoide, começa a criar aqui no entorno 7 círculos. Esses 7 círculos que protegem o mental do ser. Então aqui está começando a formar o nosso mental. Tá? É aquilo que vai nos dar todo o raciocínio. É aqui que a gente começa a criar tudo isso no ser. E quando que a gente está pronto para sair desse plano e ir para o terceiro plano, que é o plano elemental? Bom, quando os 7 círculos ficam completos. Então, o que são esses 7 círculos? Eles são as 7 vibrações de Deus. Porque nós vamos receber a qualidade, as características, a energia, vamos dizer assim. A energia, as essências de todos. Mas a gente tem o dominante. Então, o primeiro círculo em torno do nosso mental é da cor do nosso dominante. Então, se eu sou filha de Oxalá, no meu dominante, esse primeiro círculo aqui vai ser cristalino, branco. E depois vai formando todos os outros em volta. Quando completa isso, é porque o nosso mental, o nosso lado racional está formado. E aí a gente é atraído para o próximo plano, que é o elemental. Aqui no plano elemental, a gente fica ainda preso nesse cordão. Tá vendo que o cordão vem vivo, né? Sempre ligadinho no ser. A gente vai crescendo como um feto, vai crescendo, vai perdendo essa forma ovalada. E aqui a gente começa a criar os primeiros órgãos básicos e os 7 chakras. Quando os chakras estão todos criados, prontos, conseguindo receber e captar a energia desse plano, aqui a gente recebe, a gente se alimenta de energia elemental, que é energia essencial condensada. Tá? É bastante abstrato tudo isso, né? Mas imaginem a mulher grávida. Imaginem o útero da mulher, o líquido amniótico e um bebezinho se formando ali. Isso é muito parecido, só que numa escala, né, macro. E a gente está aqui no micro, mas a gente reproduz muito. Tudo que está no macro a gente reproduz no micro. Então é muito bonito, se você fechar os olhos e imaginar lá Deus, a gente lá, tudo aquele monte de pintinho colorido, um monte de pontinhas, são centelhas divinas. E aí aquela chispa pula para um outro plano e começa a formar uma estrela. Né? Então a gente já está aqui, a gente já está crescendo, então a gente vai se alongando, porque vai formando chakras todos capazes de se alimentar e receber energia sozinho. Quando eles conseguem fazer isso, esse cordão se solta. E aí a gente começa a se movimentar com liberdade nesse plano. Então o nosso racional está pronto, o nosso mental está pronto, os nossos chakras estão já formados, capazes de receber e captar, né, e doar energia, de fazer essa troca com o meio.
Então a gente começa a se movimentar aqui nesse plano. Do elemental, a gente vai para o plano dual, que é o quarto plano. E aqui começa a formação do nosso corpo emocional. A gente já tem a razão. E aqui a gente vai formar a emoção. Tá? Então aqui é como se assim, a gente começasse a ficar rebelde, porque aqui começa a surgir os instintos. Eles dizem que é o plano que tem a maior quantidade de guardiões. E é o plano onde é muito fechado para entrar ali, apenas com autorizações assim, expressas. Por quê? Porque os seres estão criando uns instintos aqui. Né? Então precisa ser muito bem guardado o emocional, para que não haja um desequilíbrio no ser. É dito, inclusive, que muitas vezes o ser pode regredir, está no quinto plano e acontece algo e ele pode regredir e ele volta para cá, para equilibrar esse emocional. Aqui a gente tem, deixa eu mostrar aqui para vocês, no plano dual a gente tem 33 realidades, ou dimensões. Às vezes eu prefiro pôr o nome de realidades, porque dimensões pode confundir a gente com o que a gente chama de dimensão aqui, né? Quinta dimensão, terceira dimensão, segunda dimensão. Então aqui existem 33 realidades, e a gente está formando o nosso emocional. A gente vai passar pelas 33 realidades? Não, a gente passa por uma realidade só, em cada plano. Aí do plano dual a gente é atraído para o plano encantado. Aqui nós somos semiconscientes. Então a gente já elaborou o racional, o emocional, a gente fez lá, criou o nosso instinto, e a gente vem para cá e a gente é semiconscientes. Quem vem dos planos encantados? Alguns erês que se manifestam na Umbanda. Então no plano encantado a gente é pureza, encantamento. Não é aqueles encantados que a gente pensa, seres encantados da natureza. Não, não é não. Os nomes às vezes se repetem, né? As religiões emprestam nome um para outro, né? Não é lá da encantaria, não, aqui encantado. Então a gente tem no plano encantado 49 dimensões. E em todos os planos a gente tem a direita, aqui a gente tem a direita e a esquerda. E aqui também dizem que é onde vivem os Exus Mirins, no plano encantado. E aí, por que a gente incorpora os erês nas nossas vidas desse plano? Primeiro, porque eles vêm trazer essa pureza, para a gente relembrar a época que nós somos seres encantados e tínhamos essa pureza, essa inocência. E também para eles aprenderem, porque eles estão se preparando para encarnar onde nós estamos. Então a gente quem já teve a oportunidade de acompanhar ele, que avisou que não iria mais se manifestar, porque ele iria encarnar. Né? Eu já tive essa oportunidade de ver um erezinho chamado Pedrinho. E a última vez que ele veio foi uma choradeira, ele se manifestou e ele disse que ele não viria mais, porque ele iria encarnar. E ele encarnou. Então ele mudou de plano. Então, aqui é como se a gente fosse já crianças, né? Maiores ou menores, né? Os Exus Mirins a gente tem ali um quê de adolescência neles. A gente vai falar certinho deles. Vai ter uma aulinha disso, tá bom? Para a gente não misturar muitos assuntos. Aí vem para o plano natural. O plano natural tem 77 realidades e apenas uma é humana, que é essa nossa. Nas outras 76 realidades não são realidades humanas. Então vamos dar um exemplo. Quando um caboclo incorpora e não fala, ele não fala, não é porque ele falava tupi-guarani ou qualquer outra língua, e por isso que ele não fala porque ele vem de uma dessas 76 realidades.
E na realidade dele não existe a comunicação como a nossa, ele não tem necessidade de falar. Então ele vem e faz o trabalho que precisa e volta para a realidade dele e leva aquilo que ele precisa levar. Nessas 76 realidades a gente tem os orixás naturais também. Então a gente tem os orixás maiores, que são aqueles que nos fatoraram, que deram a nossa qualidade essencial, o orixá ancestre, excessivo. Temos os orixás de frente, de Juntó, que são orixás maiores, vamos colocar assim, e temos os orixás naturais, que vêm de uma dessas 76 realidades e se manifestam, porque eles vêm para fazer essa troca energética também com a gente. A realidade deles não tem algumas coisas que nós temos aqui, e eles vêm trazer para a gente muita informação, inclusive curas, quando a gente às vezes não está bem e manifesta o Obaluaê dessa realidade. Ele auxilia a curar a nossa matéria, porque ele tem essa qualidade de transmutar da doença para a saúde. Então a gente está aqui, ó, nesse plano. Depois desse plano, a gente vem para o celestial. Como que funciona aqui na nossa realidade? A gente está então no plano natural, na realidade humana. A gente tem o alto acima, o embaixo, a direita e a esquerda dessa realidade humana. Então nós temos para cima, e o ponto de referência é sempre a gente, né? Para cima e para baixo, não pode ser outra pessoa. Então para cima é uma forma da gente enxergar, tem 7 faixas vibratórias. Para baixo tem outras 7 faixas vibratórias. Essas faixas para cima, por exemplo, Aruanda está na contraparte espiritual da nossa realidade física. Então, Aruanda está numa dessas 7 faixas vibratórias. Está na parte espiritual, contra a parte física. E o embaixo é o embaixo mesmo, né? Então, daí tem o umbral e vai descendo até onde tem os tronos opositores, que a gente vai falar deles também. Da 5ª faixa vibratória para cima, os seres não encarnam mais, porque já estão se preparando para ir no 7º plano, que é o celestial. Da 5ª faixa para baixo, os seres também não encarnam mais, porque eles perderam essa possibilidade, se negativaram tanto, deformaram os seus corpos. Eles perdem a oportunidade de encarnar. Para sempre, fica lá para toda a eternidade? Não. Se eles conseguirem encontrar uma faixa de equilíbrio, eles podem ir voltando. Pode até ser dada uma oportunidade de encarnar de novo, ou de evoluir de outra maneira. Tá certo? Mas são seres muito negativados, da 5ª para baixo, onde ficam os tronos opositores. Tá? E aí a gente chegou lá na 6ª faixa vibratória, a gente vai perdendo os corpos. Todos os corpos que foram sendo criados aqui, a gente começa a perder aqui. Porque a gente está ganhando consciência. Então lembra que a gente falou? A gente nasce em Deus e volta para Deus. Mas por que ter todo esse trabalho? Se a gente estava lá em Deus, por que a gente saiu de lá? Porque a gente era inconsciente. No plano fatoral, a gente é totalmente inconsciente. No plano essencial, a gente é totalmente inconsciente. Então a gente vai mudando de plano porque a gente vai ganhando consciência. No plano dual, a gente está lá com os instintos e uma coisa toda rebelde, e aí o emocional sendo criado, podendo ter muito problema, e depois a gente vai evoluindo essa consciência. Então aí a gente vai voltando a Deus. Por quê? Lá em Deus, quando a gente é criado, a gente é inconsciente. Quando a gente volta para Deus, a gente é super consciente. A gente perde os corpos e fica apenas a consciência ilimitada. E aí a gente pode trabalhar em auxílio da criação de Deus. Quando a gente é só uma centelha divina,
a gente é inconsciente, a gente está sendo alinhado ali por Deus, igual o bebezinho que vai nascer. Aí o bebezinho nasce, corta o cordão umbilical, aí ele começa a mama, depende da mãe, depende do pai, vai crescendo até se tornar adulto e não depender mais. A gente continua sendo crianças espirituais, mas aqui quando a gente chega aqui nessa faixa, a gente não é mais tão na quinta em diante, a gente vai perdendo os corpos, a gente se torna uma hiperconsciência e nós somos um com Deus novamente. A gente entende e se relaciona com o Pai. E aí que tá, e quando que isso acontece? Quando a gente perde totalmente o apego à matéria, quando a gente consegue se esvaziar do nosso ego. O ego é importante, ele dá individualidade para a gente aqui, nessa vida. Então, o plano é reencarnacionista, a gente vai encarnar e reencarnar, encarnar, reencarnar até, muitas vezes, muitas milhares de vezes. E a gente vai trabalhar, cada vez que a gente vem, a gente traz uma individualidade, o ego vai responder por isso. Mas a gente tem que ir caminhando, desapegando das coisas da matéria. O apego está aqui, ó, chakra coronário. Por quê? Porque é o chakra que nos liga à espiritualidade maior. Quando a gente perde o apego à matéria, a gente vai perdendo os corpos, 7 corpos principais. E aí a gente vem para o plano celestial. E aqui tem anjos, arcanjos, divindades, quantas realidades infinitas, hiperconsciências. Não é lindo, gente, ouvir isso? Eu fico encantada, assim. Eu vou estudando isso e vou me emocionando demais. Porque ao mesmo tempo é muito simples, né? Não tem saltos e também não tem nada complexo, é uma construção que Deus vai permitindo que a gente vá fazendo, com todo o amparo, com todo o sustento. Cada plano desse que a gente passa, um pai ou uma mãe orixá vem cuidar da gente, tá bom? Mas esse daqui não muda, nunca. Então a gente passou para cá, outro pai e outra mãe vieram, a gente recebeu as qualidades deles, somos conduzidos por eles. Depois a gente veio para cá, aconteceu a mesma coisa, aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa. Primeira encarnação, a mesma coisa. Esses daqui nunca mudam. Então, se eu sou filha de Oxalá e Oxum, no primeiro plano fatural, eles são meus orixás ancestros, dominante e recessivo. Nunca vai mudar. É a natureza do meu ser. Tá? Quando eu caio aqui na realidade humana, cada encarnação eu tenho um pai e uma mãe, que é o orixá de frente e o orixá adjunto ou juntão. E vai mudar cada encarnação de acordo com a necessidade. Antes da gente... Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Agora nós somos seres. Então, quando a gente é fatorado no primeiro plano da vida, nós seremos, se for por Oxalá ou não, vamos falar primeiro trono, primeira qualidade de Deus. Nós somos seres religiosos. Se a gente for fatorado pelo segundo trono, segunda vibração de Deus, cadê? Eu coloquei fora de ordem, desculpa. Conceptivos. Se a gente for fatorado pela terceira qualidade de Deus, somos seres expansores. Pela quarta, judiciosos. Pela quinta, ordenadores. Pela sexta, transformadores. E pela sétima, criativos. Então, isso é a nossa essência. Então, comecem a observar. Na essência de vocês, o que está mais forte dessa classificação dos seres? Você é mais judicioso, mais ordenador, mais conceptivo, mais criativo. Isso daqui já dá uma ideia da gente saber quem é o nosso orixá dominante, ancestral.
essa ancestralidade a gente carrega, vida após vida, vida após vida, vida após vida. Como eu disse, eu posso ser uma filha de Yansan nessa vida, mas a minha essência é Oxum. Olha a estrelinha de Oxum aí que linda, um monte de coraçãozinho. E aí eu vou ser um ser conceptivo na minha essência, na minha intimidade. Isso nunca vai mudar. Tá? Outra coisinha aqui, as ondas, né? A primeira onda é fatoral, qualidade. Vou deixar aqui para poder tirar fora. Onda fatoral, qualidade congregadora, elemento cristalino. Segunda onda, agregadora, mineral. Terceira onda, expansora, vegetal. Quarta onda, equilibradora, divina. Quinta onda, ordenadora, eólica. Sexta onda, evolucionista, telúrica. Sétima onda, criacionista, aquática. Lembra da onda que vai lá e nos fatora? Ela possui essa qualidade, onda fatoral congregadora. Então, o filho de Oxalá, em sua essência, ele carrega essa qualidade de unir as pessoas, de congregar. Congregar é estar juntos. Na essência, a agregadora, o filho agregador, ele carrega essa capacidade dentro dele de conceber, de agregar. E assim por diante, de expandir. O filho de Oxóssi, que tem um orixá ancestral dominante, ele é extremamente expansor. E se nessa encarnação, por exemplo, ele estiver de frente Oxalá, então ele vai ser uma pessoa que vai, por exemplo, trazer ensinamentos a respeito da religião, da fé. Pode ser uma possibilidade. Ah, vai ser sempre assim? Não, então vamos pensar assim. Você nasce aqui, nessa realidade. Então a gente forma um triângulo. Então você tem o ancestre aqui. Aqui a gente tem o de frente, aqui a gente tem o juntó. Tudo isso influencia o ser, não é? E ainda tem o recessivo. Se a gente pôr o recessivo aqui embaixo, forma uma cruz. Quadrado perfeito. O equilíbrio. 4 triângulos do equilíbrio. Então, aqui. Então, tudo isso influencia no nosso ser hoje. Mas cada um influencia de uma forma. E a gente vai ver essa influência daqui a pouquinho, que a gente vai falar dos orixás. Vamos estar em orixá ancestre, em orixá de frente e juntó. Deu para entender o que é o orixá ancestre? Agora, a gente passa por todos esses planos, a gente vai sendo criado, construído, e o orixá que nos fatorou, o orixá fatoral igual ao orixá ancestre, podem até anotar aí, o orixá fatoral igual ao orixá ancestre, o orixá ancestre dominante, o orixá ancestre recessivo, esse nunca muda. É a nossa essência. Ah, quem às vezes sabe disso? Aquela pessoa que participa muito da nossa intimidade, que nos conhece muito a fundo. Ela vai perceber qualidades do nosso orixá ancestre, que é o dominante. Ah, como que eu faço para acender uma vela para o meu orixá ancestre se eu não sei quem ele é? Não tem problema, ele sabe quem é você. Põe uma vela branca e oferece para ele. Pode fazer um triângulo, colocar uma vela para o orixá ancestre, o orixá de frente, o orixá de juntó. Ah, eu não sei quem é nenhum deles. Põe tudo vela branca e oferece, porque ele sabe quem é você. Então, nós somos filhos de todos os orixás. Todos. Todos eles estão aqui à nossa volta, nos sustentando. Mas nós temos um que nos dá a qualidade íntima, nossa natureza íntima. Temos um à nossa frente o tempo todo nessa encarnação.
que é o orixá de frente, e temos outro que acompanha o orixá de frente no juntó, auxiliando essa existência. E quando eu desencarnar e encarnar novamente, isso vai mudar, de acordo com a nossa necessidade naquela vida. Tá bom? Sabe essas estrelas aqui que vocês têm, as estrelas da vida, elas vibram nos tronos, os 7 tronos de Deus. Tá? Então lá no trono da fé a gente tem 2 estrelinhas brilhando, uma de Oxalá, uma de Ogum, ou no trono masculino e no trono feminino da fé. Tá? Então em cada trono existe a presença dessas estrelas e essa onda natural carrega essas qualidades e essa estrelinha que fica na gente, tá bom? Só vou esclarecer aqui umas dúvidas que eu vou perguntar. Então, a gente tem a nossa realidade aqui, que é humana, né? E a gente tem 76 realidades que não são realidades humanas, que não tem esse ciclo, encarne. A gente não passa pelas 77 realidades. A gente entrou na realidade humana, então a gente fica aqui, encarne, desencarne, até a gente passar para a 5ª faixa vibracional dessa mesma realidade, 6ª faixa, 7ª faixa, e para o plano espiritual, para o plano celestial. Tá? Desculpa, falei não. Eu comentei com vocês, né, quando vem um caboclo que não fala, ele faz parte de uma dessas realidades aqui. E se vier um Exu que não fala? O Exu que não fala, ele está na realidade, uma das realidades do plano natural que não é humano, que é uma realidade de Exu natural. Isso existe, tá? Existe a realidade das pombagiras naturais. Não são espíritos. As outras realidades não são espíritos, tá bom? Aí a gente incorpora uma pombagira. Então, você incorpora, o médium incorpora, dá assistência, ela fala, ela conversa. Essa é a pombagira de trabalho. Ela é um espírito que encarnou, desencarnou. Hoje, ela segue a evolução dela no plano, na faixa espiritual da nossa realidade humana. Está dando para entender isso? Então, a nossa realidade aqui é física, material. Tem a contraparte espiritual, 7 faixas. As pombagiras e os Exus e os outros guias que incorporam e dão assistência e falam, são espíritos, tá? Então, pombagira de trabalho, Exu de trabalho. Exu que incorpora e não fala, não estou falando daquela fase inicial do desenvolvimento mediúnico, que às vezes não fala mesmo, porque está tudo sendo ainda desenvolvido a mediunidade. Estou falando de, vamos supor, um médium que já dá assistência e de repente ele incorpora um Exu que vem, faz um trabalho e não fala nada, é um Exu natural. Tá bom? Inclusive, conta-se que essas imagens que a gente tem das pombagiras nuas, e as pessoas entendendo tudo errado, né? Vulgarizando como se fosse algo vulgar a nudez, né? Uma coisa tão linda. Mas aí entenderam às vezes como promiscuidade, não é. Os primeiros artistas que começaram a receber informação e moldar os barcos, eles viam as pombagiras naturais, por isso nuas. Elas não é outra realidade, não usam roupinha igual a gente, tá bom? Não fala, a comunicação deles é de outra maneira. E pode ter todo esse intercâmbio da gente para as outras realidades. Então a gente pode ir até numa viagem astral, visitar uma realidade dessa, se conectar com esses seres, e depois a gente volta aqui para a nossa realidade. Assim como eles vêm, para fazer uma troca. Tá bom? Então, retomando da onde a gente parou.
vamos imaginar, então a minha essência é masculina, porque eu fui fatorada por um orixá masculino lá na minha formação. Esse orixá é o ancestre dominante, ele nunca muda. O meu recessivo vai ser sempre um feminino, é sempre um casal, uma dupla, um par, um pai e uma mãe. Então eu acredito que a minha essência é masculina, então provavelmente, então eu fui fatorada por um masculino. O meu recessivo, obrigatoriamente, é um orixá feminino, tá bom? Aí eu nasci aqui, então eu estou no plano natural da realidade humana, encarnei. A maioria de nós já somos espíritos velhos, que já passamos por várias encarnações, mas também chegam espíritos novos, como eu disse, os encantados, os heresinhos, a gente vai incorporar eles aqui, e um dia eles podem dizer, eu vou encarnar, então eu não venho mais. E aí são espíritos novos chegando na realidade humana, do plano natural. Por cada plano que a gente passa, a gente vai ganhando maturidade. Daí eu nasci aqui. Então, um pai e uma mãe orixá vêm e me fatoram. Nesse momento da minha vida aqui na Matéria. Então, aí é o orixá de frente, o orixá Juntó. E isso às vezes dá confusão de nome, né? Porque tem lugar que fala, eu fiz meu orixá de cabeça. Sempre é preciso, quando a gente pergunta para alguém quem é meu orixá de cabeça. Geralmente o orixá de cabeça é o orixá de frente, mas a pessoa que está lendo, ela pode estar fazendo uma leitura de ancestre. Então é importante perguntar. Aqui no nosso terreiro, quando vai fazer as confirmações que a gente fala, as leituras de orixá de frente de Juntó, a gente deixa bem claro, não está fazendo leitura de ancestre, está fazendo leitura de orixá de frente, tá? Ou orixá de cabeça, ou pai e mãe, tá bom? Então a gente, para nós aqui, vamos usar uma linguagem assim. O orixá de frente, para mim é a mesma coisa que o orixá de cabeça, que é a mesma coisa que o orixá, por exemplo, minha mãe. Orixá Juntó, ou de Juntó, é também o orixá de cabeça, meu pai. Tá? O ancestre vibra aqui na coroa, o recessivo vibra no básico, o orixá de frente vibra no frontal, aqui na frente, e o Juntó vibra no frontal atrás. Tá? O que o orixá de frente vai fazer por nós nessa vida? Vai nos auxiliar no nosso racional. Então, a forma que a gente fala, que a gente se comporta, que a gente age, que a gente se relaciona racionalmente, é o orixá de frente. A forma que a gente se comporta, que a gente fala, que a gente se relaciona emocionalmente, é o nosso orixá Juntó. Então, às vezes, o Juntó precisa estar um pouco mais, vamos dizer, a gente usa a mesma palavra para tudo, né? Vamos supor que o orixá Juntó precisa estar mais presente, por qualquer motivo, para equilibrar o nosso emocional, para fazer esse contraponto com o racional. Então, você vai ter mais a figura dele. O meu orixá de frente é Iemanjá. O meu Juntó é Oxóssi. Então, eu tenho as características deles vibrando em mim. Num determinado momento, eu posso precisar mais de Oxóssi. E no outro, mais de Iemanjá. Mas, ambos estão aqui. E os outros também, lembra? A gente é filho de todos, mas nós temos essas duas figuras, pai e mãe, que vão ser responsáveis por nós. Por que responsáveis? O que é o orixá de frente, o Juntó? Nosso orixá de frente, vamos colocar assim, é a nossa missão nessa vida. É aquilo que a gente precisa aprender. Porque o orixá de frente,
ele está ali irradiando as qualidades da gente o tempo inteirinho. O Alexandre Cubino, ele deu um exemplo que eu aprendi com ele e gostei muito, que é fácil de a gente perceber. Todo mundo sabe que é um obsessor, não é? O obsessor não está ali com aquelas qualidades negativas e a gente se sente mal. O orixá de frente é como se fosse o obsessor invertido, no positivo. Ele está o tempo todo emanando as qualidades dele para nós. Ele vai emanando, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, até que a gente absorve aquelas qualidades. Eu sou filha de Iemanjá. Vamos supor que eu não absorvi tudo nessa vida. Provavelmente não vou ser capaz. Numa próxima encarnação eu posso nascer filha dela de novo, 2 depois, para eu absorver toda aquela qualidade, todas aquelas qualidades que ela possui. E o Juntó vem fazendo esse acompanhamento, esse contraponto, né, no nosso emocional. Então, os dois são muito importantes. Um vai auxiliar a maneira que a gente racionaliza tudo na nossa vida, como eu disse, e o outro, a forma do nosso emocional. Como a gente reage emocionalmente é o Juntó. Como a gente reage racionalmente é o orixá de frente. E às vezes a gente fala assim, mas eu fui fazer uma leitura e disseram que eu sou filha de Iemanjá com Oxum. Bom, não podemos ter 2 mães, pelo menos não na nossa concepção. Precisamos de um pai e de uma mãe. Então precisa perguntar para essa pessoa como que ela está fazendo essa leitura. Ela pode estar fazendo uma leitura de quadrante, que a gente chama. Por exemplo, dizendo, você é filha de Iemanjá e Oxum, na sua frente, e no seu Juntó você é filha de Oxóssi, Xangô. Então está querendo dizer o quê? Que a sua Iemanjá entrecruza com Oxum, e ela é uma Iemanjá que vem vibrar para você as qualidades do amor também. E o Oxóssi, o Xangô, por exemplo, ele vem vibrar as qualidades de Xangô. Então, é uma Iemanjá que vem carregada com uma força de Oxum, uma Oxóssi que vem carregada com uma força de Xangô. Então, eu vou expandir a justiça. E eu vou criar através do amor. Deu para entender? A gente precisa saber o quadrante? Não. O importante é que a gente saiba quem é o orixá de frente e o Juntó, principalmente para aqueles que praticam a Umbanda, porque vai saber como se relacionar, ou vocês que estão aqui aprendendo, né? Mas eu não faço parte da corrente, eu queria tanto saber quem é meu orixá. Você pode vir no Magia e perguntar para o guia-chefe, se ele tiver autorização de te dizer, ele vai dizer. Se ele não tiver, ele vai dizer, ainda não tem autorização. Talvez mais para frente não tenha. Né? E aí você frequenta a Umbanda, mas você vai lá participando do Candomblé jogar, vai dar algumas coisas muito diferentes, né, pessoal? Porque tem orixás que são muito específicos do Candomblé, que a Umbanda, não é que eles não existem, eles existem, só não são cultuados dentro da Umbanda. Como o Iroco, eu não sei nem falar direito, é um orixá dentro do Candomblé. Então a gente precisa sempre saber direitinho aquilo que a gente está buscando para não ter informações trocadas, né? Então olha só que bonito, né? A gente tem eles sustentando a gente o tempo inteiro. Mas eu fui num lugar e me disseram que eu tenho Yansan de frente. Mas quando o caboclo fez a leitura lá atrás, era Oxum. E agora? Está errado? Não está errado. Provavelmente é que, como eu falo, a gente costuma usar sempre as mesmas palavras, não é? Então, no nosso entorno tem todos os orixás nos sustentando, porque eles são qualidades de Deus, como a gente viu. Então, Deus está aqui vibrando para a gente o tempo todo.
através dos orixás. E aí, por exemplo, você é um homem, é filho de Oxalá, mas você está passando por um problema judicial. Quem vai estar irradiando a qualidade dele para você naquele momento de Deus é Xangô, para te ajudar a passar por aquilo. Então, de repente, um guia olha e vê Xangô ali presente, e ele pode fazer uma leitura e falar: você está com um Xangô na sua frente. Um Xangô na sua frente não significa que ele é o seu pai, tá? Significa que ele está ali para te auxiliar a passar por aquela dificuldade que você está no momento. Então, por isso que é sempre importante a gente perguntar. Eu quero saber o meu orixá de frente, a minha mãe. Eu quero saber o meu orixá Juntó. O homem, quero saber o meu pai. Porque a sua frente pode ter uma outra energia para te auxiliar. Então, eu quero engravidar e eu começo a me preparar para aquilo. Quem é a orixá que traz a energia da concepção? Oxum. Então, a Oxum vai estar ali, lindona na sua frente, te ajudando nisso. Aí você engravidou aquela barriga, aquele neném vai nascer. Quem que vai estar ali ajudando? Iemanjá. Mais presente, as outras também vão estar. Então, sempre é importante a gente conseguir perceber, às vezes é bem sutil a diferença nas palavras, mas é isso que pode acontecer. E uma coisa que às vezes difere de uma visão para outra. Na nossa visão aqui no nosso terreiro, da tradição que a gente carrega, dos terreiros de onde nós viemos, uma mulher tem um orixá de frente feminino e o Juntó masculino. O homem tem um orixá de frente masculino e uma orixá Juntó feminina. Tem doutrinas internas dos seus terreiros que dizem que tanto faz, que uma mulher pode ter um orixá de frente masculino e um orixá, e aí o Juntó é o feminino, entendeu? Eu não acho que está errado, porque, como a gente disse, em religião, ao contrário de uma verdade, pode ser outra verdade. O Rubens Saraceni, ele dizia que o orixá de frente dele era Iemanjá, tá? Então, ele se relaciona com ela na frente dele, está tudo certo. Mas por que na nossa tradição, isso que a gente carrega, a gente compreende dessa maneira? Bom, a gente já viu que a nossa essência pode ser diferente do nosso corpo biológico, não é? Aquilo que vai dar a nossa essência. Mas se eu nasci com um corpo biológico feminino, é porque tem uma necessidade de um aprendizado nessa vida. Para mim, faz mais sentido a gente ter uma orixá de frente feminina para auxiliar nesse processo. Não é? Porque o orixá, ele não vai, como a gente disse, não está ali emanando o tempo todo a característica dele para que a gente absorva. Então, o Iemanjá está ali irradiando para mim aquela qualidade de mãezona, de poder gerar, através de muitos elementos, não só a vida dos meus filhos, mas muita coisa em minha vida, de eu aprender a viver em família, e Iemanjá tem essa característica muito forte, acho que se eu não tivesse ela me colocando essas qualidades para eu absorver, talvez eu não tivesse me casado, não tivesse tido filhos, porque eu tenho esse orixá muito forte também, tenho essa essência mais masculina, mas então tem um propósito. Então, a gente aqui na Casa Luz do Despertar, a gente acredita que o orixá de frente vai acompanhar o seu corpo biológico. Tá? Por uma questão até de projeto kármico, que a gente também acredita em projeto kármico. Nem todas as doutrinas de Umbanda acreditam em projeto kármico, acreditam às vezes em afinidade.
A mulher engravidou, na hora da concepção, uma onda fatural vai, liga aquele ser, ou uma onda energética, não fatural, vamos falar assim, a onda energética vai, liga aquele ser a um espírito que vem só por afinidade, sem um projeto. Ok. Eu acho que o projeto faz mais sentido. Né? Não é uma coisa de destino, acho que não é fechado, mas tem mais ou menos uma linha mestra do porquê você vai evoluir naquela condição, naquela família, com aqueles relacionamentos. Né? Então, por isso a gente acredita aqui na Casa Luz do Despertar que esse orixá de frente para o corpo feminino é uma orixá feminina e o digital masculino e vice-versa. Tá bom? Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida até aqui disso tudo que a gente falou. Se tiver, pode perguntar. Que aí a gente vai começar agora a falar um pouquinho de cada trono e falar, como eu disse para vocês, de Ossan, de beijo, desse relacionamento com os orixás. Não? Deu para entender até aqui? Depois, se vocês quiserem essa aula gravada, mandem um pedido para a Heloísa, podem pegar o link, quando tiver editado, assistirem quantas vezes for necessário para vocês, ok? Bom, então a gente vai entrar agora mais especificamente nessas qualidades, nessas vibrações de cada trono. Então, no trono masculino da fé, a gente tem Oxalá. E Oxalá, ele vibra o que para a gente? Para o planeta, para a gente na nossa vida. Vibra a fé. Primeiro sentido da vida. Oxalá é a base da criação. Então, quando Deus foi criar para fora de si toda a realidade material e espiritual nas suas faixas vibratórias, existia o caos, aí passou a existir o vazio, que a gente vai falar disso depois, e aí vem a base. Quem é a base? A base da criação é Oxalá. Por isso que alguns terreiros dizem assim, algumas pessoas já devem ter ouvido. A gente não faz filho de Oxalá, porque todos são filhos de Oxalá. Entenderam? Há uma confusão. Então, Oxalá é a base da criação. Tudo foi construído depois em cima do trono masculino da fé, em cima de Oxalá. Mas existe, sim, filhos que têm Oxalá de frente. Essa base da criação, que é Oxalá, ele cria o espaço, todos os espaços. Então, Oxalá traz a harmonia, traz a paz, traz o sentido da fé, que é o sentido da base. E junto com ele vem seu par complementar, que é a Ogunã, ou em alguns livros vocês vão achar que o nome Oiatempo, porque ela é o tempo. Ele é o espaço, ela é o tempo. Em todas as realidades que a gente conhece fisicamente, não se fala que existe esse eixo, espaço-tempo, e que sem esse eixo, espaço-tempo, nada existiria nas realidades. Aí está o Oxalá e o Ogunã. Então, essa dupla, eles formam toda a base da criação. Todos os mundos, todas as realidades, tudo que Deus criou foi a partir deles dois. E ele emana a fé, Oxalá, a gente já viu, ele é um orixá universal, ele está o tempo todo irradiando a fé, o perdão, a união, a harmonia. E Logunã. Logunã, ela é a religiosidade. Então, ela é uma orixá cósmica, ela está corrigindo a rota. Quando você sai dessas vibrações de Oxalá, da fé organizada, né? Você entra no fanatismo, você distorce. Então, é Logunã quem vem fazer essa correção. E é muito legal porque ela tem uma dupla função. Não só de corrigir, por exemplo, dentro do terreiro.
Vamos supor que um filho da corrente comece a dar problema ali com questão da muita vaidade. Então é Lobunã que vai inspirar aos pais de santo daquela casa para conversarem com aquele filho. Vamos supor, está lá todo mundo naquela corrente, indo na mesma direção, só um indo para outra direção. Daí ela inspira, a gente conversa. Ele não entendeu, a filha não entendeu. Lobunã vai agir nele, vai tentar corrigir a rota dele e ele vir junto e seguir no mesmo fluxo. Se ele não quiser, tem o livre-arbítrio dele, o que vai acontecer? Ela vai dizer, então tá bom, siga sozinho. Ela mesma tira ele do terreno. A gente costuma dizer, espere para o estranho. E aí ele vai buscar outro terreno ou outra religião. A gente tem religiões que possuem em sua base, elas são bem reformadoras, né? A pessoa tem o livro sagrado e ela segue aquelas regras. Então ela só pode ir aonde o dirigente espiritual do templo dela dizer, as roupas que ela tem que usar, se pode cortar o cabelo, se não pode. Ela está ali, sempre com um monte de regra. Quem que rege essas religiões? Lobunã. Porque são grandes reformatórios. Olha a importância dessas religiões. São seres que não podem ainda ter a liberdade de viver sem regras, que eles não conseguem. Então tem que ter alguém que dita a regra o tempo todo. Por isso que a gente costuma dizer muito que a Umbanda é a religião da consciência. Não é porque é melhor, é porque já são para seres que têm condições de se autodirigirem, se autogovernarem. E essas religiões que são grandes reformatórias são pessoas que estão no grau evolutivo que precisam de ter alguém dizendo o que você vai comer hoje, o que você vai pôr hoje. Você não pode passar batom. Entendeu? E Lobunã é ela que está ali, regendo a religiosidade dos seres dessas religiões. Um outro exemplo de Lobunã que a gente pode usar, que é bem legal, ela corrige o fanatismo, não é? Então, vamos supor uma pessoa que é um homem que bebe, ou uma mulher, né? E chega em casa e agride a mulher, agride os filhos. E aí essa pessoa entra numa religião cheia de regras, e ela para de fazer isso, porque ela se torna o quê? Fanática, não é? Então ela só anda com o livro sagrado, ela prega para todo mundo, ela quer que todo mundo E às vezes a gente fala, umas pessoas chatas, né? Quem que está regendo ela? É o Lobunã. Ah, mas você não falou que o Lobunã corrige o fanatismo? Mas ela pode fazer os pesos. É melhor você ser uma pessoa agressiva, ou viciada em droga, ou viciada numa bebida, ou você ser um fanático religioso que para de chegar na sua casa e agredir as pessoas que ele vive com você. É melhor você ser um fanático religioso e viver embaixo de um monte de regras. É mais ou menos assim, ó. Tem pessoas que por religião não aceitam fazer transfusão, não é? E às vezes o filho está lá no hospital, a gente vira e mexe e isso aparece na televisão. E aquela criança está quase morrendo, mas precisa de uma transfusão, os pais não autorizam. E aí o Ministério Público vai lá e entra com uma ação pedindo uma ordem judicial para conseguir fazer a transfusão. A nossa Constituição, ela tem ali a preservação da vida e também ela protege a sua forma de manifestação religiosa. O juiz vai fazer o quê? Ele vai pesar qual o valor da vida é mais importante. Essa criança recebeu o tratamento de poder sobreviver ou preservar, né, a religião dos pais. Geralmente eles mandam fazer a transfusão de sangue, não é? Vem a ordem judicial, o médico faz. Por quê? Porque o juiz faz um peso ali, ele faz uma medida de qual o valor da vida é importante. Então, nesses casos, nesses exemplos que eu dei, é isso que o mundo faz. É melhor ele ser uma criatura fanática religiosa do que estar perdendo drogas, do que ser um agressor, do que ser um ladrão.
Olha como ela é bonita, né? Quem tem ela de mãezinha de cabeça, agradeçam muito essa possibilidade de ter Lobunã agindo na sua vida. Então esse é o trono da fé. Essa é a linha, a primeira linha da Umbanda, a linha da fé. A segunda linha é o amor. Então a gente tem no trono masculino, Oxumaré, no trono feminino, Oxum. Oxum, ela é universal. Ela está o tempo todo irradiando amor. O tempo todo. E ela irradia para todos os seres. Né? A gente, os bichinhos, ela está ali. Quando a gente se desvirtua, ela está concebendo também, né? Quando a gente, por exemplo, cria um projeto novo, a gente vai conceber esse projeto, não vai? Ou uma ideia. Quem que está agindo? Oxum. Por isso que a gente diz, por exemplo, num negócio, é o olho do dono que engorda o porco, né? Então, um ditado assim. Por quê? Porque é o amor que a gente tem por aquilo que a gente concebeu que vai fazer aquilo expandir. Então, o amor vem logo na sequência. Então, o Oxum está ali, radiando amor para tudo. E concebendo em todos os sentidos. Não apenas vidas, mas ideias, projetos, negócios, estudos. Ela está concebendo. Quando a gente se desvirtua do amor, o orixá que vem corrigir isso é o cósmico, que é o Xumaré. E ele carrega dois fatores com ele, um renovador e um diluidor. Então, ele tanto pode diluir o reverso do amor, os excessos do amor, né? Como os ciúmes, a possessividade, né? A paixão exagerada. Então, ele pode diluir esses sentimentos, como renovar. Quando a gente tem muita raiva, quem é que vai agir na gente? No seu fator renovador, o Xumaré. E aí a gente tem esse segundo trono. O terceiro trono, terceira linha, a gente tem masculino e feminino também. E aí a gente tem Oxóssi, que é universal, o expansor, ele expande o tempo todo da gente conhecimentos, e eu acredito que não apenas o conhecimento da fé, o conhecimento religioso, mas todos os outros. Ele traz o que também, Oxóssi? Fartura. Ele é aquele arquétipo do grande caçador, do grande buscador, aquele que vai atrás. Se você está numa fase que está um pouquinho desanimado, você pode firmar para o Oxóssi e pedir para ele te trazer essa energia do buscador, para você correr atrás daquilo que você precisa na sua vida. E ele está ali emanando para a gente o tempo todo. A gente pode ir lá e absorver essas energias dele. E vamos supor que a gente vai acumulando muito conhecimento. Vai acumulando e se torna um ser arrogante. Eu sei mais do que fulano, então eu sou melhor. Eu fiz um doutorado, quem é você para falar comigo desse jeito, desse assunto que você não faz? Porque eu fiz um doutorado. Arrogância, né? Dentro do conhecimento. Quem veio fazer essa correção? Obá. Ela é correta. Então, Obá vem fazer toda essa correção dessa soberba, dessa arrogância. E ao mesmo tempo que ela faz essa correção, ela também é concentradora. Então, se eu preciso expandir, eu estou aqui dando aula. Quem está me auxiliando? O Oxóssi. Agora, se eu precisar fazer uma prova, quem vai me auxiliar? Obá. Obá é o foco. E não é só nos estudos, não, é o foco em tudo. Está sem foco na vida? Firme uma vela para Obá, peça para ela e haja, né? Não adianta só a gente pedir e ficar sentado. Lembra que a gente falou? A gente tem que se relacionar de forma madura com Deus. Não mais como crianças que fazem birra, pedintes. Então a gente se relaciona, a gente firma. Ela vai sustentar a gente no foco, ela vai jogar o foco para a nossa vida e a gente aproveita aquela energia e corre atrás. E põe foco na vida. Ou naquele objetivo que a gente precisa.
Igual essa aula aqui, tá difícil, não estou conseguindo entender, vou assistir em casa. Antes de assistir, pede para ela ajudar a concentrar esse conhecimento. Ela esvazia também o nosso conhecimento antigo, que não serve mais, para dar lugar ao conhecimento novo. Essa é a Obá. Ela é energia telúrica vegetal, né? Enquanto o Oxóssi é só vegetal, ela é telúrica vegetal, ela está ali na terra. É ela que sustenta o crescimento de todos os vegetais, de todas as plantas que a gente vê aqui na nossa realidade. É a Obá que faz isso. Então ela tem uma energia muito grande, ela é muito poderosa. A gente pode usar essa energia a nosso favor. Ela é uma potência de permitir que as coisas cresçam. Aí a gente vai para a quarta linha, quarto trono, quarto sentido da vida, quarta irradiação de Deus, vibração de Deus, que a gente tem Xangô, que é universal, e Egunitá, ou Oroiná, que ela é cósmica. Xangô irradia a justiça o tempo todo. Em que sentido? No equilíbrio. É ele que irradia equilíbrio para todos nós. É ele que irradia equidade, verdade. É Xangô que traz isso. Quem tem Xangô no seu disjuntor, por exemplo, é o equilíbrio no emocional. Então, é uma pessoa que precisa absorver as qualidades equilibradoras de Xangô nas suas ações emocionais, na sua fala, no seu comportamento, no seu jeito de agir. E se desequilibrou o emocional, o Xangô está ali. Mas eu não tenho Xangô no meu disjuntor. Como que eu faço? Conversa com ele. Pede para ele vir ajudar você a equilibrar. Só o emocional, não, tudo na vida. E ele também age nas questões da justiça, mas é a justiça divina, a gente já falou disso, né? Não é aquela justiça que a gente acredita através da nossa visão pequena, que muitas vezes é mais vingança. A justiça tarda, mas não falha. Mas a lei do retorno nunca falha. A gente está querendo ver o outro quebrar a perna e se ferrar, e está falando em justiça de Deus, não é? E para o outro se corrigir daquele mal que ele fez para a gente, por acaso ele precisa se estrupiar todo? Não, né? A gente tem que torcer que ele consiga crescer e melhorar sem dor. Porque isso vai ser bom para ele e para todos nós. Enquanto tiver um ser em sofrimento nessa terra, nós todos estaremos sofrendo, porque estamos todos interligados. Tá? Mesmo que a gente se sinta muito injustiçado, muito magoado. Então, se você está magoado, se sentindo injustiçado, pode haver um entrecruzamento aí. Você está com muita raiva, muita mágoa, porque você foi injustiçado. Então, você tem um entrecruzamento de Oxumaré e Xangô. E você pode firmar para os dois. Muita raiva, muita mágoa, você pede para o Oxumaré vir diluir isso em você, para que você tire esse sentimento de injustiça, e aí você firma para Xangô e irradiar a justiça para você. Tá? E aí a gente tem Egunitá. Egunitá é o fogo, Xangô também, mas ele é o fogo que sustenta a nossa vida, né? O tempo todo. E ela é o fogo abrasador, aquele que consome, consumidor, porque ela consome os vícios. Então, tudo aquilo que é aqueles vícios emocionais que a gente carrega, é Egunitá que vem para fazer essa correção, para que esse equilíbrio possa estar presente. Ela também é conhecida em alguns livros como Originá. Algumas pessoas dizem que o Rubens inventou dois orixás, Loguna e Egunitá. E aí o Pai Benedito, ele explica que não, que inclusive Loguna, Oiatem e Egunitá, elas foram muito cultuadas antigamente na África, mas o culto delas se perdeu, mas elas sempre existiram. Ele apenas estava trazendo de volta ao nosso conhecimento para o humano, tá?
Então, essa é a energia de Egunitá, esse fogo que consome, para que haja o equilíbrio, consome os vícios, tudo aquilo que for necessário. Depois, a quinta linha, a gente tem a linha da lei, que é Ogum e Yansan. Ogum é universal, ele está o tempo todo irradiando ordem. E ela, Yansan, é cósmica. Ela que corrige as rotas, ela está o tempo todo irradiando direção. Então, como a gente já falou na aula passada, se você não sabe para onde ir, não adianta você pedir para Ogum abrir os seus caminhos. Você precisa primeiro pedir para Yansan dar um direcionamento para a sua vida. Não é? Se você está ali no seu trabalho, mas aquilo não te satisfaz mais, e você não consegue, naquele momento, vislumbrar aquilo que você quer fazer, tem uma possibilidade aqui, tem uma outra ali, e tem esse lugar fixo, chama para ela, pede para ela te mostrar a direção. Ela é a grande direcionadora dos seres. Então, as filhas de Yansan, elas são conselheiras por natureza. É como se elas tivessem essa qualidade da mãe de direcionar as pessoas. Isso é muito latente numa filha de Yansan. Alguém, quando chega para conversar com uma filha de Yansan, ela sai logo falando, mesmo que você não perguntou. Né? Porque é uma qualidade que ela tem de direcionar. Se ela vê uma pessoa de fora da direção, ela quer pegar e falar, tá errado, vem pra cá. Né? É uma coisa que aflige. Né? E aí a pessoa não vai. Por que a pessoa não vai? Porque cada um tem a sua escolha, né? E aí a filha de Yansan fica com aquele negócio dentro dela. Nossa Senhora, que ela não conseguiu direcionar aquela criatura. É a qualidade da mãe dela. Né? Ela tem isso dentro dela. Eles são grandes conselheiros. Quando a gente já falou. Às vezes não quer nem falar, mas quando vê, já falou. E às vezes fala de forma autoritária. Né? E às vezes entra em choque com as pessoas. Isso. As pessoas até se assustam, falam, o que ela sabe da minha vida que ela está falando tudo isso? Mas é uma qualidade de perceber que o outro está fora da rota. Entenderam? E aí depois então que deu a direção, já sabe o caminho, quem é o Ogum? Ele é o ordenador da lei. E às vezes em algumas literaturas vocês vão ver que Xangô fazendo par com Yansan, vão? E Ogum fazendo par com Egunitá. Existe esse entrecruzamento bem forte mesmo, porque lei e justiça andam muito juntos, né? Para você poder aplicar uma lei adequadamente, você tem que entender a justiça antes, não é? Mas para você pensar a justiça, muitas vezes você precisa ter a lei já materializada, para você entender o que é a equidade daquela lei. Então anda bem juntinho, então pode ter esse entrecruzamento, tá bom? Mas aqui a gente, quando a gente fala em vibração de Deus, em quinta linha de Umbanda, então a gente vai ter Ogum com Yansan. Ogum é o guerreiro. As pessoas, os filhos de Ogum, eles são muito impulsivos, né? Então, se eles, né, são muito impulsivos, têm Ogum de frente, vamos supor que eles têm um Oxóssi de ancestre, eles são muito racionais. Ao mesmo tempo que eles são muito impulsivos, não chegam a agir, porque eles param para pensar, né? Será que eu devo fazer? Será que eu não devo fazer? E pedir Oxóssi fez. E aí cria até um certo conflito, porque algum quer ir. Não que o filho de Oxóssi não vá, porque o Oxóssi é a flecha certeira, né? Ele vai também, ele é um grande buscador, mas ele é mais racional. O filho de Ogum é mais impulsivo, é mais emocional. Ele faz para, às vezes, ele pensar depois.
Aí quando pensa. Mas esse negócio de falar, eu sou briguento, porque eu sou filho de Ogum, não, você é briguento porque você é briguento mesmo, tá bom? Você nasceu filho de Ogum, você aprender a não ser tão briguento. A gente pode, alguns lugares falam que é a característica negativa do orixá, né? Então, quando você está na característica negativa, vibrando a qualidade negativa do orixá, então você é agressivo, no caso de Ogum. E quando você está vibrando a qualidade positiva, você é um ordenador, tá? Inclusive, eu acho que no final da apostila está assim, dê uma olhadinha para mim, por favor. Eu prefiro falar que a gente está com desafios, né? Porque esse negócio de positivo e negativa gera muita confusão, não é? Quando a gente pensa em negativo, a gente logo pensa, nossa, mas o orixá é uma manifestação de Deus e ele é negativo, como assim? Né? A palavra cria ali uma coisinha esquisita. Então vamos falar desafio. Então quando você está ciumenta, mas aquela criatura tão ciumenta, só pode ser filha de Oxum. Não, você é filha de Oxum para corrigir esse desafio, para você equilibrar, para você vibrar no positivo. O amor, não o ciúmes. Né? Ai, eu sou filho de Xangô, por isso que eu sou tão julgador. Não, você é julgador. Quem julga é Xangô, né? Você está julgando aí porque você está desequilibrado. Por isso que você está se sentindo no direito de julgar a vida do outro. E quando o filho de Xangô está no desafio, na característica negativa, ele é um julgador mesmo. Ele fica sentadinho ali, contando o dedinho nele. Mas isso não é legal. Então, nessa hora, peça para o Xangô vir, ele agir. Quem somos nós para julgar a vida das pessoas? Tá? Então, quando a gente vai para a sexta linha, a gente tem ali a evolução. Na evolução, a gente tem o Baluaê, que é o universal, irradia o tempo todo a transformação, a transmutação nas nossas vidas. Todas elas. Ele é o orixá da cura. Lembra que a gente falou que antigamente as pessoas e algumas vertentes têm medo, né, de Obaluaê e Oburu, até vem como a mesma figura, porque ele seria o orixá da doença, mas ele não é, ele é o orixá da cura. As chagas que aparecem no corpo de barro do orixá com as palhas por cima são as chagas da humanidade. Ele carrega, ele puxa para ele todas as chagas da humanidade para transmutar. Esse é o Obaluaê. O filho de Obaluaê geralmente é sossegadão, tranquilão, né? Se ele está ali no desafio dele, pode ficar até preguiçoso, inerte. Tá? E ele é responsável pelas transformações, todas elas, da doença para a saúde, mas também de um estado, de um nível vibratório para o outro. Você está negativo. Aí você pode pedir para o Obaluaê, ele vai ajudar você a passar positivos, para ser mais positivo na sua vida, para ver a vida de uma forma melhor, né? Passagem de um estado de consciência para o outro. Esse é o Obaluaê, né? Ele é tão importante. Lembra lá quando a gente falou da imanência? Ele é uma das qualidades. A qualidade não exatamente o orixá, mas essa qualidade da transformação faz parte da energia imanente de Deus, que vai transformando as coisas em outras, passando de um estado para o outro. E Nanã? Nanã, ela é cósmica, então ela corrige a rota, ela decanta. Então ela decanta tudo aquilo que não serve mais. Né? Se a gente, por exemplo, vai nascer aqui, ela decanta a nossa memória da outra vida e a gente não lembra quem a gente foi. Essa é a Nanã atuando. Se a gente morreu aqui, a vida vai continuar no plano espiritual, ela também que ajuda nessa passagem, dessa questão da memória, né, da gente não ficar tão apegado. Nanã, ela é tida como nome de avó e o Obaluaê como vô. Eles carregam o mistério ancião neles. Eles trazem a sabedoria.
Então, Nanã, quando está ali no desafio, fica uma pessoa ranzinza, estagnada, lenta. Mas quem ela é? Ela é essa grande vó que ensina a gente com sabedoria, com calma. Sabe quando a gente vê aquela pessoa velha bem sábia, que a gente senta para conversar e a gente reclama, e ela fala, não reclama, meu filho, isso vai passar, tenha fé em Deus. É Nanã atuando ali, ó, acolhendo, dando colo, né? Vamos pegar esse exemplo, na vida da gente, pai e mãe, eles não são mais severos ali com a gente, porque eles são os responsáveis pela nossa educação, pela nossa criação. Quando a gente diz, vou para casa da minha avó, porque minha avó deixa eu fazer tudo, né? Ela deixa, mas ela tem um outro jeito de ensinar. Ela não é tão austera. Mas se o filho de Nanã tiver com desafio, vira autoritário. Mas no positivo, não. Tem essa tranquilidade de ensinar através da sabedoria, através dos elementos da natureza. Então, a Nanã, ela decanta, né? O fator dela é decantador. E ela traz tudo isso pra gente. Na 7ª linha, a gente tem Iemanjá e Omolu. Iemanjá, ela é universal, ela está o tempo todo irradiando a criação. Tudo que existe na criação tem o dedo de Iemanjá, porque ela é o fator geracionista, criativo, de tudo. E Omolu, quem é Omolu? Omolu é o fator, ele é cósmico, né? Então ele corrige a rota. Então, ele traz isso para a vida da gente de correção, de colocar ponto final nos ciclos, de encerrar aquilo que você precisa. Suponhamos que você terminou um relacionamento, mas você continua falando com aquela pessoa, continua precisando se comunicar, então acabou completamente. O Molu não atuou, porque o Molu é o corte C. Que ele é denso, o Baluaê é leve, o Baluaê é velho, o Molu é rápido. O Molu é rápido, porque ele precisa fazer o corte C. O Baluaê é velho, é o mistério certo, até na forma de se manifestar. O Baluaê ele vem mais pesadão. O Molu é rápido, porque ele tem que fazer os cortes secos em tudo. Que a gente tem dificuldade de deixar as coisas para trás, não tem? De encerrar um ciclo para começar outro. É o Molu que corta e permite que isso aconteça. Então você terminou um empreendimento, fechou uma loja, mas você tem um monte de dívidas na receita, parcelou essas dívidas, vai ficar pagando, o Molu ainda não atuou, porque não terminou completamente. Não teve participação. Então precisa que algo termine o Molu. E o par dele, que está ali irradiando, precisa que algo seja criado, gerado, Iemanjá. Por isso que ela tem o arquétipo da grande mãe. Toda vez que a mãe, esse arquétipo da mãe existe, porque Iemanjá existe. Tudo na criação tem o dedo de Iemanjá, tudo. Porque ela é a grande criadora da vida. De tudo. Criadora de ideias. Então você teve uma ideia. Quem ajudou você a criar é Iemanjá. Você vai conceber aquela ideia, quem vai atuar? Oxum. Você vai engravidar. Quem vai ajudar na concepção? Oxum. Quem vai ajudar no nascimento? Iemanjá. Por isso que algumas pessoas falam, Iemanjá é a senhora de todas as cabeças. Porque na hora que a criança vem para o mundo, ela está auxiliando. Quando a criança passa, passagem, mundo espiritual para o físico, o Baluaê. Quando a criança está se multiplicando no ventre da mãe, quem está agindo é o Oxóssi, ele é o multiplicador. Ele é a fartura. Percebam como que os orixás estão presentes em tudo. Em tudo. E aí você vai nascer num tempo certo. Qual é o tempo? Quem é a dona do tempo? Não. Vai ser dada uma direção para você.
Dançando. Você vai nascer num local, numa família adequada para a sua evolução, aquilo é justo. Uma pessoa nasceu lá na favela, não tem nada, passa fome, e a outra nasceu. Quem está agindo aí? Justiça divina. Por quê? Porque algum aprendizado tem. Você vai ficar estagnado a vida toda na pobreza? Não, você não precisa ficar estagnado. Você pode sair dali. Você tem que agir. Então, as qualidades de Deus estão o tempo todo auxiliando a gente. Desde de tudo. Quando a gente está lá nas faixas, 1, 2, 3, 4, né? As 4 faixas que permitem a reencarnação ainda, para cima, ou as 4 para baixo. E a gente vai nascer, eles estão atuando. E quando a gente nasce aqui também. Então, eles agem por nós o tempo todo. No finalzinho da apostila tem essas qualidades, né? Olha, por exemplo, está aberto em Iemanjá, né? Então, tem um aspecto positivo, tem um número, tem o sol, tem a pedra aí também? Não? Depois eu passo para vocês, tá bom? Pelo menos uma pedrinha de cada chá. E isso influi o tempo todo. Agora, essas características que estão aí. Então, quem é filho de Iemanjá, de frente carrega muito essas características de maneira perceptível, tá? Quem é filho de Iemanjá no ancestre carrega essas características na essência. Então, só a pessoa se conhecendo muito que ela vai perceber essas características dela. Essas são a hereditariedade dos seres. E é isso que a gente traz. Bom, para a gente finalizar, eu queria falar um pouquinho de Ibeji, né? Onde está Ibeji? Não, Ibeji é um orixá. É muito bonita a história deles. Na Umbanda a gente não faz filho de Ibeji, e muitos terreiros não cultuam Ibeji. Ibeji é Cosme Damião, para quem não conhece. Então ele é um orixá africano, tem uma lenda que na África, quando nascia numa determinada comunidade, né, da África, quando nasciam gêmeos, a mãe tinha que escolher um e matar o outro, porque era mau presságio. E uma mãe sonhou que viriam divindades gêmeas. E nascem, né, aquele casal, e a mãe diz, ninguém vai pôr a mão neles, porque eles são divindades. E daí nasceu a lenda dos orixás gêmeos. Mas tinha um terceiro filho, que se chamava Douro. Então, na lenda africana, que vai para o candomblé, a gente tem os gêmeos e Douro. E na Umbanda, como ficou? Bom, na Umbanda, a gente tem Cosme e Damião, que eram santos, né? São santos católicos gêmeos, responsáveis pela cura, eles eram médicos, né? E sincretizou Ibeji com o Cosme e Damião. Então, existe esse sincretismo, né? Acho que vocês já viram essa imagem, né, de Cosme e Damião. E essa imagem representa Ibeji pra gente. Mas quem é o Dom? Na Umbanda a gente fala, né? Cosme, Damião, Dom. Tem uma historinha que eu aprendi, e eu vou repetir aqui para vocês, que quem conta ela é o Pai Ronaldo Linhares. Ele é vivo ainda, um grande sacerdote de Umbanda, da região do Grande ABC, paulista. Ele já é um senhor, ele conheceu Zélio, e ele conta que havia uma lojinha de artigos e religiosos, e tinha a imagem de Cosme e Damião, que era sincretizado com Ibeji. E um dia o rapazinho que vendia lá, limpando, ele derrubou a imagem, quebrou, e sobrou um pedacinho de um. Ele pegou e colocou no meio de uma outra imagem inteira de Cosme e Damião. Então ficaram 2 maiores e um menorzinho. Aí as pessoas chamavam Cosme e Damião de 2-2. Chegava lá e pedia para contar 2-2. Aí um dia viram aquela imagem que ele montou lá e falou, quem é esse? Ele falou 2-1. E aí ficou Cosme e Damião e Dom. E para a Umbanda, esse significado do Dom representa quem? Os Erês. Então, Ibeji,
No sincretismo, guardem Cosme e Damião, e do 1 representa os Erês. A energia dos Erês que incorporam, que dão assistência, é do 1. Se essa história é verdadeira, não sei, né? Então ela é passada aí, eu estou passando para vocês, é uma curiosidade. As crianças, Ibeji representa o quê? Renovação. Toda criança, quando nasce, não representa a renovação da vida. Então, onde que a gente coloca a Ibeji? A gente pode colocar no trono masculino do amor, junto com o Xumaré. O Xumaré não tem fator renovador, então a gente pode pôr Ibeji na segunda linha, na segunda vibração de Deus, no trono masculino do amor, que representa a renovação. Por quê? O Xumaré também representa alegria. A criança não representa. Quando os heresinhos chegam no dedo, não vira uma festa, uma alegria, uma energia contagiante. Então, eles estão assentadinhos ali, nesse trono. Né? E o San, ou o Saí, é um orixá que é muito cultuado no candomblé. A gente tem aqui no nosso PG, aqui no nosso congá, no terreiro, a gente fez uma vela para ele. Por que não se cultua o San com tanta força na Umbanda? Porque para a gente o responsável por toda a energia vegetal é o Oxóssi. Então o San está ali numa especificidade junto dessa linha. Terceira linha da Umbanda, terceira vibração de Deus, Oxóssi. Trono masculino do conhecimento. Ele está ali junto. E aí tem uma lenda também que dizem, né, são formas alegóricas de se explicar, que o San era responsável por todo, ele era o dono do conhecimento de todas as folhas, de todas as ervas. Mas Yansan e os outros orixás queriam para eles também, ficavam ali confabulando. E Yansan tomou a frente e falou, eu vou tirar isso daí dele e eu vou pegar a minha erva. E diz que manda uma ventarola e a cabaça dele cai e quebra e as ervas se espalham. E cada orixá vai e pega uma. E aí o San vai reclamar com o Olorum e diz, mas Olorum, olha só o que ela fez, o que eles fizeram comigo. Eu quero as minhas folhas de volta. Daí o Olorum diz para ele, a partir de agora, cada orixá tem a sua folha. Mas o conhecimento delas continua sendo seu. Então, todas as vezes que vocês forem colher uma planta, fazer um banho, fazer um chá, peça permissão ao San, ao Saí, peça para ele energizar aquela erva, expandir a potencialidade dela, manipular as propriedades energéticas daquela erva, junto com o Oxóssi. Então, ele também é tipo como um orixá que traz cura, né? Porque se ele manipula as ervas, e as ervas podem ser remédios, então ele também está associado a isso. Tem algumas figuras dele que aparecem ele cortadamente. Então, ele tem só um olho, só uma orelha, só um braço, parece o Saci Pererê, tem só uma perna. E diz que foi numa briga com o Exu, e Exu deu uma tacapeada nele, partiu ele no meio, mas como ele era um grande feiticeiro, ele continuou vivo e corre mais que todos os orixás. Então, essas lendas são muito bonitas e traz esses entendimentos, né? Quem era o San, o Saí? Era um grande feiticeiro, ele é o grande feiticeiro da magia vegetal, das ervas. Tá? Eu acho que hoje era isso. O importante é vocês gravarem toda essa ordem que eu passei para vocês, da forma que Deus nos criou, os 7 planos da vida, todas as realidades que existem nele, a forma que a gente vai vir, né, passando de um plano para o outro e sendo construído como ser. E vou fazer só uma esclarecimento, que foi uma pergunta que foi feita no intervalo para mim. Ah, mas isso aqui é só para o nosso planeta? Não necessariamente. Olha só, não tem aquele livro do Colônia Capel, que diz que os capelinos teve uma prova final, aqueles que foram reprovados, não atingiram um determinado grau de evolução, foram levados de capela e foram trazidos para reencarnar aqui na Terra. Isso há muito tempo. Muitos
milhares de anos atrás. Então, se os capelinos reencarnam aqui, na nossa realidade, que é humana dentro do plano natural, é porque eles são espíritos. Então, Capela e a Terra possuem a realidade humana. E é dito que quando os capelinos aprendem, conseguem evoluir, eles voltam para a Capela. E seguem aí uma evolução. Esse livro é muito bonito, quem quiser ler, acho que é Colônia Capela, faz muito tempo que eu li, não lembro certo. Mas então, essa realidade humana, ela está para todos os seres que são espíritos, independente de estarem encarnados aqui na Terra. Ou nas faixas vibracionais que a gente falou, né? Da realidade humana, em qualquer uma das faixas. Porque nessas faixas aqui, nessa realidade, são de espíritos. As outras 76 realidades, onde elas estão, não sei, em algum lugar. Às vezes gera um pouquinho de confusão também, aquela história que assim, a gente foi criado e passou pelo estágio mineral, vegetal, animal e hominal. Isso é Kardec que traz, é um estudo do kardecismo. Por que Kardec falava assim? Porque para Kardec ele não concebia nada além de espíritos. Para ele não existe outros seres, ou existia enquanto ele era vivo, né? E estava ali escrevendo. Não existia outras formas de Deus experienciar a vida. Então, Kardec fala, todos somos criados espíritos simples e ignorantes. Viramos pedrinha, viramos plantinha, viramos bichinho e viramos gente. Daí daqui a gente evolui e vira anjo, né? Então, porque ele tinha essa visão de que tudo é espírito, mas nem tudo é espírito. Nós vivemos num universo, multiversos, muitas dimensões, muitas realidades paralelas. O fato é que tudo vem de Deus. E cada um vai experienciar de uma maneira. Para quê? Saímos de Deus, voltamos para Deus. Saímos ignorantes, inconscientes e voltamos hiperconscientes para auxiliar na criação. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Ficou claro? O orixá ancestre, dominante recessivo, os chakras onde vibram, o orixá de frente e Jutó. Se tiverem alguma dúvida, pode pôr lá no grupo que eu respondo. Mesmo que eu não responder na hora, depois eu respondo. Tá bom? E quem precisar da aula, fala com a Heloísa. Todos vocês que estão aqui podem pegar o link para assistir de novo. Tá bom, pessoal? Então é isso por hoje. Gratidão.